queridos. Primeiro, o que fazer, né, se encontrarmos ou se alguém nos buscar com essa demanda, né? Eu quero tirar a minha vida. Eu vou me suicidar. O que nós devemos fazer? Acolher. Um primeiro passo é não se assustar. Credo, Deus me livre! Sangue de Jesus tem poder! Né? A gente precisa acolher, porque por trás, muitas vezes, daqueles que idealizam, ou que planejam, ou que tentam, né, existe, na maioria das vezes, uma dor muito grande, uma dor muito profunda. E vocês já devem ter ouvido falar, né, quando as pessoas, às vezes, tentam, ela não quer morrer, de fato, ela quer acabar com a dor, porque a dor é sufocante. Então, acolham. Se você não sabe como acolher, a Irineia falou, o CVV é o Centro de Valorização da Vida, ele tem um atendimento 24 horas e gratuito, é só ligar 188, para qualquer um, eles têm pessoas disponíveis para atender. 188, pode ser por chat, por mensagem, WhatsApp, se vocês quiserem seguir depois nas redes sociais. Então, eles fazem esse... Gente, não sei como ajudar, não tenho como oferecer ajuda, pede para a pessoa ligar para o 188. Se você um dia precisar e achar que não conseguiu acolhimento, buscou ao seu redor, ligue 188, Centro de Valorização da Vida. Obrigada, Iri. O suicídio, né, ele pode ser a pontinha de um iceberg de algo que começou muito anteriormente, que tem muito a ver com a nossa saúde mental, né? A gente tem meses coloridos, ele falou aqui de alguns já, né? E o mês de conscientização da saúde mental é o janeiro branco. Mas eu entendo, e foi o que o Senhor entregou para mim nessa noite para compartilhar com os irmãos, é que a gente, para prevenir o suicídio, a gente precisa falar de saúde mental. E eu glorifico ao Senhor pela nossa comunidade, pela vida das nossas pastoras, porque muitas igrejas ainda têm esse assunto como algo demoníaco, algo que não faz parte do ser humano, algo que não é passível, né, de ser dito e falado na igreja, que é falta de fé, enfim. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Eu trouxe a minha Bíblia, Edson, domingo pregou, né? Bíblia conselheira, eu tenho a minha, ganhei de presente do marido. Essa Bíblia ela foi feita pelo Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos do Brasil. Ela foi comentada, então, ela não é só para psicólogo e psiquiatra, ela é para qualquer um, e ela tem conselhos de... porque, normalmente, a Bíblia ela traz conselhos de vida, de prática, de fé, e ela lida mais com as partes emocionais, né? Ela fala mais sobre conselhos, fala sobre crises emocionais, existenciais. Então, foram psicólogos e psiquiatras cristãos que, primeiro, eles fizeram o Novo Testamento, e depois eles conseguiram finalizar o comentário da Bíblia e lançaram a Bíblia inteira, né? Então, ela é comentada por esses profissionais. Então, vamos lá. O que é saúde mental? O que a gente chama, né, de saúde mental? A gente chama de saúde mental a forma como a gente reage à vida, né? A como você responde e corresponde aos eventos da vida. Como você reage aos desejos, às necessidades, às capacidades, ambições, ideias, às emoções boas e ruins, né? E eu vou resumindo, porque senão a gente levaria muito tempo, porque o assunto é extenso. Eu acho que depois a gente pode fazer o mês inteiro, como a gente fez ano passado, talvez, né? Falando todos os cultos, a gente tinha uma palhinha sobre saúde mental. Estar bem consigo também, a gente pode considerar, né, que ter saúde mental é estar bem consigo e bem com o outro. Então, assim, não basta só estar bem consigo mesmo, a gente precisa estar bem com quem está à nossa volta, né? E, como eu falei, aceitar e corresponder às exigências da vida. Então, se eu puder resumir rapidamente, para você sair daqui entendendo o que é saúde mental, é o quê? É a forma com que a gente responde à vida que a gente vive, ao seu trabalho, à sua família, à sua casa, à sua igreja, à sua vizinhança, é a forma como você responde às coisas que acontecem na vida. Isso faz parte de como se encontra a sua saúde mental. Você precisa dela para corresponder, né?
E aí, a gente precisa falar também do que é o adoecimento mental, né? E eu queria me deter um pouquinho nessa parte, que o adoecimento mental é o quê? A perda de funcionalidade mental, social e familiar. Então, o que eu falei que era saúde mental? É a gente conseguir corresponder. A perda da saúde mental é quando a gente não consegue mais atuar nesses espaços da forma adequada. Mentalmente, às vezes com muita desorganização cognitiva, emocional, social e familiar, e, às vezes, nas atitudes, nas atividades. Isso começa a aparecer nas nossas relações, né? O diagnóstico. Eu vejo muita gente falando assim, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Muita gente vai se diagnosticando, né? A gente tem muita informação hoje, as redes sociais estão aí trazendo muitas informações, mas, para a gente ter um diagnóstico, a gente precisa de um profissional, que se chama psiquiatra, né? Então, quando a pessoa chega para você e fala assim, porque eu estou deprimida, ela pode estar se sentindo, né, com sintomas da depressão, mas, se ela não passou por um psiquiatra e não teve um diagnóstico, ela não pode se considerar depressiva, né? Então, esse diagnóstico ele é feito pelo médico psiquiatra. Assim como uma pessoa que se diz hipertensa, ela tem esse diagnóstico pelo cardiologista. Assim como uma pessoa que se diz diabética, ela tem esse diagnóstico pelo endocrinologista, né? Então, para a gente caracterizar uma pessoa com algum transtorno, com alguma psicopatologia, com alguma dificuldade nessa área, ela tem que ter sido diagnosticada por um psiquiatra. E esse diagnóstico ele precisa ser, né, um diagnóstico diferenciado, e, na maioria das vezes, ele é longitudinal, ou seja, eu não sei se vocês já tiveram uma experiência, né, de precisar ou de levar alguém, né, ao psiquiatra. E, normalmente, quando a gente vai por um motivo muito agudo, muito urgente, o médico tenta diminuir, né, os sintomas. E, muitas vezes, a medicação acerta e, muitas vezes, a medicação não acerta. Então, por isso que o diagnóstico psiquiátrico, ele, às vezes, demora. E, muitas vezes, infelizmente, as pessoas desistem, porque a medicação, às vezes, a princípio, tem reações. As pessoas, às vezes, desistem porque não veem muita melhora do quadro. A medicação ela leva em torno de 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. Então, muita gente, nesse período, desiste. Não consegue, se ela não tiver uma rede de apoio, né? E, quando a gente fala que ele precisa ser diferenciado, porque muitas hipóteses precisam ser levadas em conta, né? História de vida do paciente, provavelmente o médico vai pedir exames de avaliação, né? Eletroencefalograma, exames de sangue, exames hormonais, histórico familiar e genético, né? Porque existem algumas psicopatologias e alguns transtornos que nós herdamos nos nossos genes. Assim como herdamos coisas boas, também, muitas vezes, herdamos coisas não muito boas. E o que acontece? Como eu vou saber, né? Será que eu vou desencadear, não vou desencadear? Será que o que eu tenho, o que eu tive, o que fulano tem? Porque a gente começa a pensar em muita gente, né? Às vezes a palavra não vem para a gente, mas a gente começa a pensar em quem convive com a gente, né? Muitas vezes está adormecido. E um fator estressor, um evento traumático, ele desperta esse genes, né, que está adormecido, e o transtorno, a doença, aparece. E aí eu gosto muito de um exemplo que eu copiei da Gabi, a professora de psicologia, lá de Minas Gerais, Uberlândia, que ela exemplifica como é o adoecimento mental. Como ela explica. E eu uso esse exemplo até no consultório. Saúde mental é o quê? A forma como a gente reage à vida. Nossa vida está aqui, como se fosse essa folha, né? Trabalho, família, alimentos, amigos, relação consigo mesmo. E o que acontece, às vezes, quando um familiar morre, como a gente viu no vídeo?
perdeu o emprego, a gente comprime de novo. Esse movimento, a gente já aprendeu com o professor Edson, que se chama resiliência. Né? Ninguém fez nada. Mas o que a gente caracteriza, o que a gente julga que é um adoecimento mental? Quando a pessoa comprime e não consegue voltar. Quando está aqui cristalizado, e aí o que acontece? Está aqui por algum evento traumático, alguma coisa que aconteceu na vida, ou nem às vezes foi externo, foi interno. A vida está acontecendo aonde? Está aqui. A pessoa espremidinha, e eu escuto, né? Aqui a pessoa não consegue dar conta do que está acontecendo aqui. Porque está comprimido, está apertado, está doído, está difícil. Né? Isso a gente considera adoecimento mental. Quando há perda da funcionalidade. Então, assim, o que a gente considera... Eu vou falar alto agora. O que a gente considera um transtorno de ansiedade? É quando esses sintomas estão impedindo a pessoa de viver na sua plenitude. Então, assim, ficar ansioso é normal, gente. Como o irmão Edson pregou semana passada. A ansiedade faz parte da gente, o medo faz parte da gente. Eu vou falar um pouquinho disso lá na frente. Faz parte da gente. E o que é o adoecimento? É quando você não consegue voltar. Aí a gente precisa de ajuda. Ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Ou, muitas vezes, de uma mão amiga que nos suporte até a gente conseguir chegar nesse lugar de apoio e de suporte. Para a gente conseguir o quê? Ampliar novamente e conseguir corresponder a tudo que nos é demandado ao longo da nossa vida e na nossa existência no dia a dia. Né? Se a gente for pensar numa dona de casa que está deprimida, está assim, né? Imagina como pode ser o dia dela. Ela não consegue, fica deitada o dia todo, não consegue dar conta dos filhos, do marido, das coisas da casa. Uma pessoa, um trabalhador, ele começa a não conseguir sair para trabalhar. Então, assim, só estou dando um exemplo, alguns, né, para você ir pensando e conseguindo entender o que é o adoecimento mental. Que nem tudo que a gente fala aqui, às vezes, é eu estou assim, estou assado, estou daquilo outro, fulano está assim, fulano está... Né? Pode ser algum sintoma, mas, às vezes, não chega a ser o adoecimento, porque o adoecimento ele impede a funcionalidade. Né? A gente fica comprimidinha, a pessoa fica comprimidinha. Até aí, está tudo ok? E aí, eu preciso dizer para vocês que o cérebro ele faz parte do nosso corpo. Né? Assim como temos braços, pernas, corpo, alma e espírito, nós temos cérebro também. Né? E o que mudou? Eu gosto muito de falar disso. Né? O que mudou de antigamente para cá? Porque nós somos uma geração meio de transição. Né? Quem tem 30 assim, para cima... normalmente é uma geração que está transicionando, que está aprendendo a conhecer e a ouvir sobre saúde mental. Né? Os meus filhos, por exemplo, já estudam o que é saúde emocional, inteligência emocional na escola. Nós não, a maioria de nós não estudamos. Né? E vamos aprendendo isso ao longo da vida. Então, o que mudou? Né? O crescimento, o estudo da neurociência despontou muito depois, isso eu aprendi também com o professor Edson, né? Depois do advento da tomografia e da ressonância magnética, foi possível estudar o cérebro em vida, funcionando. Porque antes a gente só tinha o cérebro depois de morto, né? Que aí tinha o encéfalo lá, que as pessoas iam estudar, mas aí era anatomia. Função cerebral só foi possível se estudar depois da tomografia e da ressonância, que foi na década de 90. Então, quem é de antes de 90, como a maioria de nós, alguns, né? Alguns, não é dessa época. Então, por isso que o avanço foi de grande escala de uns anos para cá.
porque essas duas ferramentas contribuíram para se estudar muito mais de pertinho o cérebro, entender como a gente funciona, entender como são funções, como as pessoas são diferentes de umas para as outras, que existem pessoas que respondem diferentes para os mesmos estímulos, que existem pessoas que produzem alguns hormônios mais que os outros, que existem pessoas que já são mais aceleradinhas, porque produzem mais um hormônio, adrenalina, do que o outro, porque um tem menos serotonina, né, do que o outro, então já é um pouco mais deprimidinho. Isso só foi possível estudar com os avanços da neurociência, que é de 90 para cá, né? E também eu gostaria de trazer para vocês eu achei que fosse ali. Sobre o crescimento da psiquiatria, né? Porque a gente tinha, alguns ainda têm, né, muito preconceito com a psiquiatria, com os médicos psiquiatras, porque na década de 60, de 70, eram considerados médicos de loucos, né, de pessoas estigmatizadas. E hoje a psiquiatria trabalha com qualidade de vida. Por quê? Porque com esses avanços a gente pode, assim como achou-se medicação e antigamente morria-se crianças com diabetes tipo 1, porque fazia hipoglicemia e não tinha insulina para regular, com o avanço da medicina, possibilitou-se achar um remédio, que foi a insulina, para que essas pessoas conseguissem lidar com uma dificuldade. E assim também os avanços da psiquiatria, com a medicação, possibilitou que a gente tenha qualidade de vida. Qualidade de vida, tanto quando alguma descompensação hormonal, quando existe uma descompensação do sono, e a psiquiatria também trabalha com bem-estar. Hoje, a psiquiatria ela promove bem-estar. O médico psiquiatra, a gente não precisa temer, porque ele trabalha para promover bem-estar. Imagina, uma pessoa que produz muita adrenalina ou noradrenalina, né? Que são hormônios responsáveis ou por fugir ou por responder, né, de forma mais ativa à vida. Ela normalmente tem um perfil mais ativo. E, às vezes, isso a torna inassertiva no trabalho, na vida, nas relações. E aí fica inassertivo, respondão, às vezes tem dificuldades. E aí, às vezes, perde a oportunidade de usufruir da medicina, do médico psiquiatra, tomar um remedinho para baixar um pouquinho isso aí e ser equilibrado, né? É o que a gente fala que é saúde mental, o equilíbrio, né? E aí eu costumo brincar, às vezes, no consultório, né, que a pessoa toma o remedinho para hipertensão para o resto da vida, toma para diabetes para o resto da vida, mas falou para tomar um psicotrópico, não, vou ficar dependente, não quero isso, meu Deus me livre, vai controlar minha mente. A gente escuta de tudo, né? Mas eu quero lembrá-los que o cérebro, a nossa mente, que está organizada dentro dos circuitos neurais, faz parte do nosso corpo. E é de responsabilidade nossa. É de responsabilidade nossa cuidarmos disso, né? E eu queria trazer um aspecto também da saúde, do cuidado da saúde como um todo. Por quê? Com o avanço também da medicina e dos estudos, entendeu-se que muitos hormônios que o nosso cérebro usa são produzidos no intestino. Então, está aí a importância do cuidado da nossa saúde como um todo. Porque o nosso intestino produz alguns hormônios que a gente vai precisar no nosso cérebro. Então, a gente precisa realmente cuidar, né, da nossa saúde. E eu queria fazer uma diferenciação aqui rápida, né, entre sentimento e emoção. Porque eu vejo alguns falando assim, eu sou muito racional, não sinto não. Né? Mas todos nós fomos dotados de uma área cerebral que se chama sistema límbico. Né? Lá comporta as emoções. Alguns, e aí eu vou dar um nome daqueles que vocês podem ver por aí, que tem na psiquiatria, né, o diagnóstico como um psicopata, ele nasce com o sistema límbico deformado. Então, ele não sente emoções. Mas isso é uma exceção e acontece. Mas a maioria de nós é dotado e funcionando de um sistema límbico. Então, eu queria diferenciar somente emoção e sentimento, para aqueles que falam que são racionais e que não.
gente experimenta essas emoções que é diferente para cada um. Então, cada um sente raiva de uma forma, cada um sente felicidade de uma forma, cada um sente tristeza de uma forma, cada um sente prazer de uma forma. Então, fazendo a diferenciação do que é emoção, que todos nós temos, e como nós sentimos. Por isso que a gente fala de sentimento. Sentimento é algo muito pessoal, né? A emoção, vamos supor, a raiva. A raiva, ela é universal. Mas a forma que nós sentimos a raiva, ela é pessoal, individual. E aí eu já vou caminhando para o final. E ele também falou da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, que diz que o ser humano, para ser considerado um ser humano saudável, ele precisa ser equilibrado bio, psico, sócio, espiritualmente. E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 33. Chegou a hora da Bíblia, gente. Meu marido ficou dizendo que eu não podia falar aqui sem trazer a Bíblia. Me azucrinou o tempo todo. Eu falei, amor, eu vou falar sobre saúde mental. Ele, não, amor, a gente é crente, tem que falar da Bíblia. É desse jeito. Então, vamos lá. 1 Coríntios 14, 33. Amém? Diz assim, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Pequenininho. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. O nosso Deus é um Deus de ordem, queridos. Então, juntando aí com a OMS, que diz que o ser humano, para ser considerado um ser humano saudável, ele precisa estar equilibrado, bio, psico, sócio-espiritual, eu quero trazer para você a importância de você cuidar de todas essas áreas da sua vida, para que todas estejam em ordem. Então, bio, formados de uma bioquímica, né? Matéria, comida, necessidades básicas. Psíquico, emoção, a gente não pode desconsiderar, né? Muitos desconsideram e negligenciam essa área e ficam em desequilíbrio. Psico-sócio, ou seja, nós somos seres de relação e em relação com o outro e com o nosso Deus. E espirituais, e a OMS, sim, desde 2000 e... Alguém me ajuda? 20? Eu estou em dúvida agora. 2020, não tenho certeza, mas chancelou que a espiritualidade, ela é importante, que ela faz parte, e que é uma área da nossa vida que também precisa ser desenvolvida. Ou seja, ela também precisa estar em equilíbrio. Então, não é de se duvidar e de se espantar que quando a gente tem um problema no nosso corpo, uma dor física, a gente fica em desequilíbrio. Por quê? Algo do nosso sistema biopsico-sócio-espiritual está em desequilíbrio. Então, a gente precisa buscar ajuda e cuidar. Quando algo do nosso social, né, está em desarmonia, esse biopsico-sócio-espiritual fica desorganizado. Então, a gente precisa buscar harmonia. E assim também no espiritual. Né? Não adianta a gente só desfrutar de um lugar bio, né, da nossa saúde física, Vitor aí, nosso personal, né? Da nossa saúde psíquica, não, eu vou, análise está ok, terapia está ok. Social, nossa, sou zen com todo mundo, tem vários amigos, sábado à noite todo ok. E espiritualmente, né? Então, também precisa estar. E a gente tem estudado isso lá no CPPC, né? Que as pesquisas apontam que o desenvolvimento da espiritualidade, desenvolvimento é o quê? Fazer isso que a gente está fazendo, vir ao culto, desenvolver a nossa religião. Como a OMS não está falando especificamente para cristãos, ela está falando do desenvolvimento da religião para todos, né? Mas o desenvolver da religião e da espiritualidade promove saúde emocional e física. Então, há uns anos atrás, a gente estudou isso com o Dr. Cláudio no nosso último encontro. Não se podia falar, né, de fé nas universidades, de Deus, de religião. E, de uns anos para cá, a própria ciência tem comprovado que a espiritualidade e a religião são importantes, olha só que coisa, para o desenvolvimento.
como um todo dos indivíduos. Então, existe uma mudança agora, né, efetivando e chancelando esse lugar da fé na vida do indivíduo e no desenvolvimento de cada um de nós. E aí eu preciso dizer que, assim como o nosso irmão Edson falou domingo, que nós, como cristãos, nós temos um passo à frente. Alguém falou disso, Ramon, no início do culto também. Nós temos um passo à frente, porque nós conhecemos o curador. Nós conhecemos Jesus. Isso nos coloca um passo à frente de muitos que não conhecem, né? Mas, e aí, lá em Mateus 9:12, né, diz que ele é o médico dos médicos. Eu não desacredito em hipótese nenhuma do poder miraculoso do nosso Senhor Jesus, daquilo que ele pode fazer por nós, daquilo que ele pode fazer de forma milagrosa, daquilo que ele pode tocar, e assim como a mulher do fluxo de sangue, a pessoa ser curada, nas nossas emoções e no nosso físico também, né? Mas a gente também não pode desperdiçar as possibilidades de cuidado que ele nos oferece, através do quê? Do desenvolvimento, né, da medicina e de tudo que aqui na Terra, de possibilidades que a gente tem. E aí eu queria convidar você para ler Lucas 16:33. Vamos lá? Lucas 16:33. Não, peraí, não é esse. Peraí, não é o 16:33. Até marquei aqui, ó. Qual versículo que fala que ele venceu o mundo? Me ajudem aí os universitários, que eu marquei aqui e agora perdi. Que ele diz que nós no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo. Onde está? 14? João? Eu tinha marcado... Peraí. João 3:16. Olha lá, o irmão me socorreu. Glória a Deus pela vida do irmão. João 3:16? Acho que ainda não. 16:33. 16:33. João 16:33. Isso aí. Eu tinha botado Lucas. Não era Lucas, era o outro discípulo. Diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Às vezes a gente se fixa somente na parte final do versículo, né? Vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Mas a gente também precisa se atentar para a parte inicial, que Jesus fala: eu falei para vocês que em mim vocês teriam paz. E a gente precisa aprender a reconhecer quando a gente está em dificuldade, para que a gente busque esse lugar de paz. Vamos ler também Mateus 11:29? Essa está certa. Mateus 11:29. Mateus 11:29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aceitar a promessa de Deus sobre a nossa vida nos faz ter a certeza que nós precisamos cuidar de tudo, inclusive da nossa saúde mental. Por quê? A gente não pode negligenciar o cuidado da nossa saúde mental. Porque o cuidar da nossa saúde mental nos reconecta ao Senhor Jesus. Nos reconecta na plenitude daquilo para o que Ele nos chamou. Vamos ler Gênesis 1:26-28.
26 ao 28. Então, guarda aí. O cuidado de Deus nos reconecta com a nossa essência. Cuidar da nossa saúde mental nos reconecta à nossa essência. Por quê? Porque Deus disse assim: façamos o ser humano a nossa imagem. A nossa imagem de quem? Daqueles que estavam lá em cima. E semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Então, para que a gente cumpra isso aqui, dominar sobre a terra, cuidar das coisas que o Senhor colocou em nossas mãos, a gente precisa estar aonde? Num lugar de amplitude. Porque se a gente estiver comprimido, a gente não consegue cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Que é aquele que está lá em Marcos 16:15, que é o quê? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Cristão comprimido, sem cuidar da saúde mental, ele não consegue levar o ide, porque ele não vai estar conseguindo lidar com todas as coisas que estão à volta da vida dele, né? Oi, pastora? E é isso que o diabo quer, que a gente fique assim, ó, comprimidinho, que a gente não busque suporte. E assim ele engana muitos ainda, dizendo que saúde mental, que psiquiatria, essas coisas não são coisas de crente, não. Né? E eu quero dizer nessa noite que a saúde mental é dever nosso, é responsabilidade nossa, como cristãos, para que possamos propagar o evangelho e mostrar o amor do Pai, para que estejamos conectados com a nossa essência, que é o que está aqui, ó, em Gênesis. O Senhor nos formou a imagem e semelhança dele. Então, nós temos o dever, né, de cuidar da nossa saúde mental, buscar esse equilíbrio para que consigamos cumprir o nosso propósito, que é mostrar o amor de Deus ao mundo. E assim eu termino a minha breve palavra de hoje, te incentivando a cuidar da sua saúde mental. Amém. Amém. Maíre, ou eu posso fechar? Posso? Então, quero te convidar a se colocar de pé. Vamos orar.